Lula, Lula livre, como é? Lula, Lula livre, Lula, Lula livre. Aí, Carlos Enzo, muito obrigada, linda, linda, demais. Agradecemos a banda base, Alisson Brazuca, Eliabe Lima, Alexandre HB, Lipe Guedes e você? Sou eu, Lipe Guedes. Falta algum? Não, né? Pronto, gente. E agora vamos chamar o nosso poeta Crispiniano Neto para fazer a sua homenagem a Lula Livre. Lula Livre. Veio uma bola pulando aqui, tá? Valeu, Carlos. Com Carlos nós ficamos todos muito zens. Boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui. A Luísio tem me convidado para alguns momentos. Acho que está havendo alguma... Ela já... Aí, Pedro. Quem sabe é você. Pronto? Nem cai o microfone, nem eu. Então, a Luísa tem me chamado e eu tenho tido dificuldade de atender os convites, mas hoje eu não poderia falhar. Semana passada, terça-feira, atendi o convite lá do pessoal da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, do PT, e fui até Curitiba dar uma boa noite a Lula, sem ter o direito de vê-lo, de abraçá-lo, como tantas vezes isso aconteceu, mas ele estava escutando que eu estava recitando lá do megafone do acampamento. A Luísa pediu para falar de Lula livre, mas eu queria lembrar aqui, na época do impeachment, houve um ato e eu recitei algumas estrofes em decassílabo, martelo agalopado, como a gente chama na cantoria e no cordel. O mote: dê um livro de história a um coxinha que ele pode deixar de ser fascista. E eu estou meio impressionado porque poemas que eu fiz há 40 anos, há 30 anos, estão muito atualizados. E esse foi há uns 40 meses e também está muito atualizado. Então, eu escrevi essas estrofes. Daqui a pouco eu escrevo as do Lula livre. Nós que cremos na recuperação dos que erram, que pecam, são do mal, também cremos que existe chance igual para quem vive na alienação. Para quem hoje atua sem noção, espumando de ódio igual nazista, já que a gente da esquerda é humanista, ao invés de aceitar a picuinha, damos livros de história para o coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Para o coxinha entender que as caravelas não vieram para cá nos descobrir, mas vieram explorar e extorquir nosso mar, nosso ouro e as matas belas, que com cruzes e espada, chumbo e velas dominaram com sanha escravagista, destruíram a paz coletivista desenhada na carta de Caminha. Dê um livro de história para um coxinha que ele pode deixar de ser fascista. Se o pessoal fizer silêncio, vai ajudar bastante, porque o nosso instrumento é a palavra, e se a palavra não for entendida, o trabalho do poeta se perde, e os que estão interessados de ouvir também. Para o coxinha deixar de ter insônia
implorando tortura, golpe e tanque, para deixar de pedir que o Yankee expropie do Chuí a Amazônia, mostre a ele que o tempo da colônia nos roubou ouro, prata e ametista, enricou a Europa imperialista, destruindo o Nirvana, que aqui tinha, deu um livro de história para o Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Este analfa político tem razão de viver vomitando ódio e bravata, que o complexo cruel de vira-lata que o ataca vem desde a escravidão, que impôs preconceito e exclusão e incutiu-lhe o espírito elitista, ariano, egocêntrico, mau, racista, um trem doido que corre sem ter linha. Dê um livro de história para um Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. De repente, ele pode ter coragem de estudar um pouquinho de história para saber que nem sempre foi de glória o Brasil do povão que, em desvantagem, confrontou o poder com a cabanagem, sabinada e balaios na conquista dos direitos, na luta civilista, e os farrapos seguindo a mesma linha. Dê um livro de história para o Coxinha, que ele pode, quem sabe, né, deixar de ser fascista. Pode ser que, apesar de ser turrão, esse analfa político compreenda que o abolicionismo não foi lenda, que nos 3 séculos da louca escravidão, e que mesmo hoje em dia na nação ainda resta o trabalho escravagista, preconceito, exclusão, ódio machista desta elite que aos pobres espezinha. Dê um livro de história para o Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Para que esse irmão destrambelhado compreenda o que é a coisa pública, diga a ele que a vinda da República foi um golpe por cima, articulado, que o povão assistiu, bestializado, marechais com visão positivista, implantando o poder coronelista do café com leite em dobradinha. Dê um livro de história para um Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Depois veio Getúlio, em luta dura, deu um golpe nas urnas sem o povo, para depois implantar o Estado Novo, massacrando a nação com a ditadura. Mas depois de cair, esta figura volta às urnas e o trono reconquista, cria então o legado trabalhista com o qual a direita se apurrinha. Dê um livro de história para um Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Mostre a esses malucos que o Brasil recebeu JK com muito afinco, com 50 janeiros, só em 5, depois Jânio correu a mais de 1000, contra Jango, à direita do fuzil, deu o golpe e com a sanha entreguista, invertendo o discurso chauvinista, troca o verde da pátria por verdinha. Dê um livro de história para o Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Eis que a luta do povo enfrenta o nó, quando entende as mentiras desta laia, ergue o grito de sangue em Araguaia, Buriti cristalino é sangue pó, no embate urbano e Caparaó, e nas greves do ABC paulista, se acabando o furor militarista, quando há democracia se avizinha. Dê um livro de história para o Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Diga a este entreguista quanto mais, que o Brasil não engole tirania, que queremos bem mais democracia e que golpe de Estado nunca mais, que a nação não aceita um passo atrás, ditadura jamais, fora golpista, que sem ódio e sem medo se conquista nosso sonho comum que se avizinha. Dê um livro de história a um Coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. Diga ao Bozo que o povo da nação, apesar de sofrido, não é bobo. Que também diga aos canalhas lá da Globo, da Fiesp e da Lei do Talião, dos Yankees, de Edi e do Canhão, dos esturros satânicos de Mourão, que evitar a vitória de Haddad
vai tornar-se impossível. Ninguém há de afastar o Brasil da boa linha, que a vitória de Haddad é sua e minha. Dê um livro de história a um coxinha, que ele pode deixar de ser fascista. E agora, Lula livre e o Brasil é o Brasil em liberdade. A voz rouca das ruas vem clamando por justiça, por paz, cidadania, um Brasil com real democracia, com o pote do ódio se espatifando, com o perfume do amor se espalhando, primavera de luz e de igualdade, vento fresco de fé rompendo a grade, pois as ruas a tempo vem pedindo e nas vésperas do pleito está exigindo Lula livre e o Brasil em liberdade. Por um céu estrelado a fazer louvo, por um jarro de rosas na janela de uma cela que a porta se esfacela e sai um facho de luz unindo o povo, da serpente do mal quebrando o ovo, calcinando a semente da maldade para poder semear fraternidade, adubando os corações e as mentes para brotar da genética das sementes. Lula livre e o Brasil em liberdade. Lula é uma ideia, uma energia que transita nas mentes que tem luz, um projeto de amor que nos seduz, um pensar, um fazer, uma porfia. É um texto de carta de alforria, argamassa dos blocos da verdade, é o pilar que amarra a unidade do presente e o passado com o futuro, para um facho de luz romper o escuro. Lula livre e o Brasil em liberdade. Só queremos de novo ser felizes com o líder que ao bom Brasil constrói, e a madeira que nem o cupim rói é o Lula que acaba com as crises, caso queiram ou não queiram os juízes. Ele é o cara que traz a claridade para o Brasil ter de novo qualidade. Só com Lula nos braços do povão, no Planalto, para dar opinião. Lula livre e o Brasil em liberdade. Lula livre é emprego, paz e pão, é menino e menina na escola, é um livro ao invés de uma pistola, é a luz para todos no sertão, é o pobre voando de avião, é o filho do pobre em faculdade, pão na mesa no campo e na cidade, é o sem teto adentrando o próprio lar, é o médico na porta para curar. Lula livre é o Brasil em liberdade. Lula livre é o sorriso da criança, é mais verba em saúde e educação, é a enchente de uma transposição, é o idoso vivendo a esperança, é o fim, finalmente, da lambança que cortou nossas verbas na metade. 20 anos do pré à faculdade, com o recurso castrado e estuprado, para acabar com a PEC do pecado. Lula livre e o Brasil em liberdade. Para o Brasil ser de novo sorridente e a família ainda ser a célula máter, tem que ter presidente de caráter. Não se pode eleger um presidente terrorista, cretino, delinquente, defensor da tortura e da maldade, desprovido de amor e sanidade, incapaz de um diálogo em prol da paz, para não dar trono e faixa ao Satanás. Lula livre e o Brasil em liberdade. Pena injusta e mordaça por censura da justiça burguesa que erra e fede. Precisamos votar como ele pede, para a estrela brilhar lá na altura, transformando em translúcida a cela escura, para o bem se fazer autoridade, e o Planalto abrigar Fernando Haddad e as mulheres em forma de Manu, sendo flor dos jardins do Jaburu. Lula livre e o Brasil em liberdade. Um juiz desprovido de bom senso, desalmado a serviço do burguês, agressor do espírito próprio às leis, quanto mais inventor do contrassenso. Numa cela pequena, um homem imenso,
que extrapola os limites de uma grade e ocupa em ideia a imensidade de um país, continente e de um planeta, para por fim, dar um fim nesta mutreta. Lula livre e o Brasil em liberdade. Valeu, companheiros, Lula livre. E vamos lá, Haddad e Manu subindo a rampa para fazer o Brasil feliz de novo. Um abraço, até logo. Parabéns! Que maravilha! Mexeu com minha alma, acho que mexeu com as nossas almas. Obrigada, Crispiniano. Essa intervenção cultural Lula Livre é uma realização do CALU, Comitê Artístico Lula Livre, e patrocínio da CTB Rio Grande do Norte, Frente Brasil Popular, CUT Rio Grande do Norte. Uma noite maravilhosa e essa poesia brilhante de Crispiniano. Agora vamos ter para vocês a família Pádua. Prazer enorme. Tínhamos que estar aqui, né? Fizemos a primeira vez aqui, festival, e hoje recebemos o convite novamente. E viemos aqui dar nossa contribuição. Esse momento é importante no nosso país. E aí, vamos de quê? Artistas famílios, uma causa tão nobre. Alô, só em a. Alô, só em